Para fechar com chave de ouro o nosso congresso, nós falaremos sobre o papel dos nutrientes na dermatologia e eu convido o Renan Martins, farmacêutico, especialista em farmácia clínica e mestre em ciências farmacêuticas. É com você, Renan. Bom, boa tarde, quase boa noite. Eu prometo que eu vou ser breve, objetivo e sucinto, tá? A gente vai falar um pouquinho aí da parte de estratégia funcional, integrativa, dentro da estética, dentro da dermatologia. Para não estender, já fui me apresentado, então eu vou pular esse slide. Fato é que, quando a gente fala de estética, de dermatologia, eu acredito que a primeira imagem que vem é desses corpos com peles muito perfeitas, sem disfunção estética. E antes eu vou fazer uma provocação aqui em vocês. O mercado da estética no pós-pandemia foi o único mercado que cresceu expressivamente, mais de 600%, e continua nesse crescimento. Os pacientes de vocês, em algum momento, eles vão buscar essa parte estética aí, dentro da rotina clínica, da rotina de consultório que vocês têm. Então, se você não tem, eu deixo o convite aí de você pensar uma maneira de integrar isso aí dentro da esteira de produtos da sua clínica, dentro da jornada do paciente ali que está com vocês. Eu acredito que isso seja a realidade mais próxima que vem no consultório de vocês. Muitas vezes, a paciente está fadigada, ela está estressada, ela está cansada, mas o gatilho para ela procurar vocês é porque o cabelo começou a cair, é porque aumentou a flacidez, é porque ela está num processo de emagrecimento e ela percebe que a pele fica mais flácida. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas disfunções aqui e quais vias bioquímicas, quais suplementos que eu consigo colocar ali no manejo dessa dermatologia. Fato é que a estética já passou a não ser mais considerada futilidade, porque a gente mexe com a autoestima, e a autoestima faz esse paciente ou essa paciente melhorar ali a vida social, a carreira, né, impacta positivamente no âmbito social, no âmbito profissional, enfim. E para a gente ir diretamente para a aula, a gente começa falando da questão da fisiologia do envelhecimento. A gente tem aí um grupo de fatores, né, genéticos, hormonais, intrínsecos ali do organismo desses pacientes, psicológicos, que são afetados, né, eles vão ser alterados durante o ciclo de vida ali, mas que são afetados por um segundo grupo de fatores. E aí entra quanto esse paciente é exposto ali à radiação ultravioleta, poluição, má alimentação, tabagismo. Bom, quando a gente pensa nisso, né, espera-se aí que as mulheres percam até 30%, talvez pelo viés hormonal também, até 30% do seu colágeno nos primeiros 5 anos após a menopausa. É muito comum aí quem trabalha com esse público, doutora, minha pele está derretendo depois da menopausa, né? Isso tem um viés hormonal aí, e a gente vai entender um pouquinho também. Bom, no processo de envelhecimento, o que a gente consegue ver? Bioquimicamente, a anatomofisiopatologia ali, a gente vai ver um colágeno diminuído, uma elastina quebrada, uma atividade menor de fibroblasto, e principalmente se eu comparo esse corte histológico com uma pele mais jovem. Isso acaba sendo influenciada, o Henrique pontuou muito bem, e nas aulas de ontem também a gente teve alguns insights, sobre o aumento ali de espécie reativa de oxigênio intracelular, danos que essas espécies reativas vão causar no DNA ali e em outras estruturas celulares, aumento de resposta inflamatória. O próprio aumento de espécie reativa de oxigênio consome aqueles antioxidantes endógenos. E aí a importância da gente fazer a suplementação. Toda vez que eu tenho um sistema NF-kappa-beta ativo, pensando no colágeno, eu vou ter menor produção de colágeno, ela vai estar inibida quando o sistema NF-kappa-beta está ativo, e eu vou ter aumento de atividade de metaloproteinases de matriz. É ruim 2 vezes, porque eu produzo menos colágeno e degrado mais. Fato é que a gente precisa dos sistemas antioxidantes. Também não vou entrar muito, porque eu já sei que em aulas anteriores a gente falou sobre isso aqui, né? O que a gente precisa entender a gente tem dentro do sistema antioxidante, a gente tem 2 pilares.
Os antioxidantes enzimáticos, e aí eu estou falando de superóxido dismutase, de glutationa peroxidase, de catalase, mas que são dependentes dos antioxidantes não enzimáticos. E aí entra NAD, entra ácido alfa-lipóico, entra vitamina C, coenzima Q10, enfim. Renan, qual que é o melhor? O melhor é aquele que cabe dentro do bolso do seu paciente e que eu consigo fazer a suplementação assertiva. Eu preciso dar todos? Não. Todo antioxidante, se eu suplemento demais, ele consegue ser um pró-oxidante em alguma hora. Quando a gente pensa no cabelo, não é diferente. O professor Henrique citou alguns fatores ali, né, poluição, tabagismo, aqueles fatores extrínsecos todos ali, eles vão influenciar no ciclo de crescimento capilar, negativamente. E a gente ainda pode pensar no aumento da inflamação, no próprio processo de envelhecimento, contribuindo ali de uma forma negativa para o crescimento, para a espessura do fio, interferência em características como o brilho, como a cor. O cabelo ele obedece um ciclo de crescimento. E quanto mais eu consigo permitir que esse ciclo fique na fase anágena, que é a fase de desenvolvimento, e quanto menos eu retardar os folículos para a fase telógena, mais eu consigo evitar queda, mais eu consigo dar qualidade para esses fios. A gente precisa pensar ainda nas células produtoras de queratina, nos queratinócitos. De um contexto geral, falou-se muito sobre fadiga mitocondrial. Quando a gente pensa em mitocôndria disfuncional, as espécies reativas de oxigênio, elas são ruins não só pelo consumo dos antioxidantes, mas quando eu penso ali nas células produtoras de queratina e nos fibroblastos, porque ali eu também preciso, além de ter mitocôndrias funcionais, de evitar que apareçam ali espécies reativas de oxigênio que vão contribuir de uma maneira negativa. Bom, aqui a gente tem um mapinha mental, onde a gente consegue ver ali, né, todas as causas que contribuem para o aumento do estresse oxidativo, que vão culminar ali, de alguma maneira, um impacto negativo nas células capilares, dos folículos capilares, e que vão aumentar aí a atividade inflamatória, diminuir a imunidade, né, aumentar a expressão de alguns genes e contribuir para a perda de cabelo. E ali a gente consegue ver, ó, que lá embaixo, no mapa mental, a gente tem a importância de alguns nutrientes, vitaminas e aminoácidos que conseguem neutralizar essas espécies reativas, diminuir algumas respostas celulares, contribuindo aí para o crescimento capilar. E, normalmente, quando a gente fala, de novo, mulheres pós-menopausa, a nutrição ela tem um papel importante. Essas mulheres, quando elas chegam para vocês com queda de cabelo, elas precisam ser suplementadas com aminoácidos sulfurados, principalmente cisteína e metionina, que são precursores da queratina, e também a gente tem ali vitaminas, que têm um impacto importante no crescimento capilar, principalmente vitamina A, C e as vitaminas do complexo B. Quando a gente pensa nos minerais, óbvio que tem muitos importantes, mas eu gostaria de dar destaque aí, principalmente para aqueles que têm níveis séricos menores nessas pacientes. A gente consegue citar zinco, ferro, silício e selênio como os 4 principais. Vocês estão comigo ainda? Então tá bom. Bom, o que a gente vê de conclusão nesses estudos, basicamente 57% das pacientes aí que têm perda de cabelo após cirurgia bariátrica. O bariátrico é sempre um problema, porque ele vai ter síndrome desabsortiva o resto da vida, visto que mudaram a fisiologia do trato gastrointestinal. Independente de qual técnica foi usado para fazer a bariátrica, eu vou ter prejuízo absortivo de um grupo de vitaminas e de minerais. Então, esse cara ou essa paciente precisa da suplementação ali, principalmente quando eu penso na dermatologia estética, em níveis ali de ácido fólico, em níveis de ferro, em níveis de zinco. Bom,
quando a gente fala de dermatologia, eu estava gravando o podcast mais cedo com o Dr. André, e um dos nutrientes que é mais estudado, que é mais abordado dentro da dermato é a vitamina C. A gente sabe aí que dentro das RDAs, né, das ingestões recomendadas diárias ao longo de globo terrestre, vai variar aí de 45 miligramas nos países orientais e aqui 100 miligramas. Para o que a gente está exposto hoje de radical livre, de estresse oxidativo, isso é muito pouco. Bom, quando a gente pensa no colágeno e a correlação do colágeno com a vitamina C, a gente vai ver aí que, num primeiro momento, a bioquímica do colágeno precisa que os principais aminoácidos presentes nessa molécula sejam hidroxilados, que eles passem por um processo de hidroxilação. Para que aconteça a hidroxilação, eu preciso de GH. GH é hormônio pulsátil, é produzido com sono de qualidade e com exercício físico. Mas eu preciso de vitamina C, como coenzima necessária ali das hidroxilases. Então, vitamina C vai atuar na hidroxilação. A vitamina C ela tem um tempo de ação, um tempo de meia-vida muito curto no organismo, ela oxida muito facilmente. Além de vitamina C, a gente tem que pensar que as hidroxilases dependem de ferro e, num segundo momento, de cobre e de zinco. Então, a gente já falou de 3 cofatores e coenzimas aí necessárias para as hidroxilases. Uma forma da gente aumentar a vida útil dessa vitamina C no organismo é administrar selênio junto, porque o selênio é cofator da tiorredoxina redutase, enzima endógena que recicla a vitamina C. Quando a gente pensa na estrutura do colágeno, que é uma molécula muito grande, eu ainda vou considerar a vitamina C importante na etapa de hidroxilação, mas na etapa de formação das fibras, porque ali tem outra enzima que é dependente de vitamina C e que faz a junção das fibrilas de colágeno ali para formar o colágeno final. A vitamina A também, ela faz indução de fase anágena. Vamos voltar lá no ciclo capilar e entender. Fase anágena, crescimento. Quanto mais eu induzo essa fase, melhor é a qualidade e o desenvolvimento do meu folículo. Só tomem cuidado com o excesso de vitamina A, porque ela é lipossolúvel e ela pode ser tóxica, e principalmente com pacientes com problema oftálmico. Biotina. Outra vitamina, alguns consideram ela aí como uma das vitaminas do complexo B, é muito suplementada em paciente com queda capilar. Faz sentido? Essa revisão traz para a gente 18 patologias que melhoraram. Em todos os estudos que eles pegaram nessa revisão de meta-análise, é possível ver uma melhora após a suplementação de biotina. Biotina vai, como conclusão, todas as patologias que têm uma carência de biotina melhoraram e todos os pacientes que têm deficiência de biotina também melhoram. Normalmente, a gente consegue produzir a biotina se a gente tiver um intestino regular e a microbiota ali funcional. Então, o terreno biológico está ok, a gente consegue. Em casos que a gente não tem isso, a gente precisa suplementar para o desenvolvimento de cabelo e de unha, principalmente. E essa revisão ela traz exatamente isso como conclusão. Né? Nos casos em que existiu uma patologia e que a biotina foi suplementada, houve um progresso, houve uma melhora. Tá? Bom, e por que a biotina acaba sendo tão empregada dentro das disfunções? A biotina é uma vitamina ali que integra as vitaminas do complexo B, então ela está envolvida muito na ação das carboxilases. Carboxilase está ligada a metabolismo de aminoácidos, ácidos graxos, produção do oxalacetato e de proteínas. Quando a gente pega, e aí as principais bactérias que a gente tem que metabolizam estão a nível ali de jejúnio e íleo. Tá? Então, o paciente que está fazendo uso de terapia antimicrobiana ali, possivelmente ele vai ter uma desregulação dessa microbiota intestinal e eu preciso suplementar ele. A biotina, ela tem uma relação ali, dado essa relação com a carboxilases, do metabolismo de proteínas, de carboidratos e de lipídios. Só que existe uma predileção
da direção para a queratina. E a queratina, quando a gente pensa em cabelo, pele e unha, é uma molécula mais abundante ali, que vai compor a estrutura dos cabelos e das unhas. Então, vocês conseguem ver essa relação aí da suplementação de biotina com essas duas estruturas? Uma outra vitamina que a gente precisa citar, né, que a gente tem uma correlação muito grande, aí, talvez não só dentro da dermatologia, mas de todo um sistema endógeno, isso porque a gente tem receptor em praticamente todos os tecidos ali, é a vitamina D. E aí esse estudo, né, ele traz aí uma correlação de desordens dermatológicas associadas aos níveis de vitamina D. E aí a gente consegue ver ali, né, dermatite atópica, psoríase, vitiligo, lúpus, tudo isso a gente consegue melhorar com scores mais altos de vitamina D. Felizmente, a gente passou por um novo consenso, né? Antigamente, a gente tinha as faixas aceitáveis aí de 20 a 60, hoje, menos de 30 já é considerado insuficiência, e a gente consegue, as novas diretrizes consideram níveis até 100 aí de vitamina D como índices aceitáveis. Bom, aqui a gente tem, né, uma revisão em espanhol aí das funções da vitamina D, como eu falei para vocês. E a vitamina D, para mim, é um grande maestro dos nutrientes dentro do nosso corpo. E não é diferente. Ó. Ela consegue atuar ali regulando o crescimento, o ciclo de crescimento dos folículos capilares. Então, a gente vai, sim, de fato, ter uma relação de vitamina D com pele e com cabelo. E aí uma provocação aí para vocês. Doutor, eu tenho certeza que, se não 100%, pelo menos 90% já deve ter recebido essa pergunta. Devo tomar colágeno? Eu vou ajudar vocês a me responderem. O colágeno é uma proteína e o trato gastrointestinal não absorve macronutrientes. Então, a resposta é? Deve tomar ou não deve tomar? O bom é que fica todo mundo assim, ó. Bom, vamos ver o que falam sobre esse colágeno, tá? A gente tem algumas revisões publicadas. O Verisol ele se tornou um pouco mais popular dentro dessa família de moléculas, porque ele tem características muito específicas. Ele é uma matéria-prima que ele tem uma clivagem ali que faz com que ele seja um peptídeo entre 2.000 e 3.000 Daltons, o que é um peptídeo menor. E ele, depois que é absorvido, ele consegue se ligar em receptores específicos no fibroblasto, melhorando a produção endógena e aumentando essa matriz extracelular. Claro que é dose dependente, então eu tenho que trabalhar com doses ali a partir de 2,5 gramas. O que a gente tem publicado na literatura sobre esse colágeno? A gente tem esse estudo de revisão, que é de 2020, que mostra que tanto nos ensaios clínicos e nos ensaios pré-clínicos, os pacientes perceberam melhora na pele após a suplementação, comparados com o grupo placebo, e eles fizeram biópsias. Eles extraíram fragmentos das peles ali, tanto do grupo placebo quanto do grupo suplementado, vendo ali que 2,5 gramas a partir de 8 semanas conseguiu diminuir rugas periorbitais, conseguiu estimular nível de procolágeno tipo 1 e conseguiu melhorar a quantidade de elastina. Então, a gente tem uma primeira evidência ali que o colágeno suplementado consegue melhorar a saúde dérmica. Mas não é só essa. Tem uma outra revisão aí, que ela é de 2023, mostrando que 2,5 gramas por dia do colágeno hidrolisado consegue dar uma boa linha aí e que até 15 gramas a gente não tem efeito colateral, apoiando que a suplementação do colágeno tipo Verisol consegue sucesso aí na prática clínica dos pacientes de vocês. Tá? Então, a gente tem como estimular suplementando colágeno, mas tem como estimular suplementando os cofatores necessários ali das vias bioquímicas. Então, vocês podem escolher em qual momento que eu vou fazer cada uma dessas suplementações. Com o ácido hialurônico, não é diferente. A gente tem um decréscimo ao longo do envelhecimento ali. Né? O ácido hialurônico é um biopolímero, tem tropismo pela água, então ele consegue reter a água ali nas estruturas dérmicas e é o principal componente da matriz extracelular.
é importante para eu manter a função de barreira ali da pele. Também a gente consegue fazer a suplementação ali, né? A gente usa normalmente ácido hialurônico de baixo peso molecular para aumentar essa biodisponibilidade. E, basicamente, ele vai atuar ali, recuperando e fazendo manutenção do glicocálice, que está na região de receptor ali, de membrana celular, tendo uma ação anti-inflamatória, importante quando eu pensar em homeostasia dérmica ali, recuperando matriz extracelular e saúde articular. Normalmente, as doses é pelo menos de 100 miligramas por dia. Aqui é só um estudo mostrando que a ingestão de ácido hialurônico ali, a suplementação por via oral, melhorou a hidratação e consegue diminuir linhas de expressão, tá? Então, a gente contribui, inclusive, para a elasticidade da pele. Um outro estudo aí, mostrando que a hidratação da pele, entre 2 a 8 semanas, a gente consegue melhorar essa espessura dérmica, né? Mostrando a eficácia da ingesta ali, da suplementação de ácido hialurônico quando a gente pensa em pele. O zinco, Henrique acabou de comentar aqui da aplicação do zinco, né, dentro ali do controle glicêmico, mas ele está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas, e a gente tem uma correlação muito grande do zinco, inclusive com saúde dos folículos capilares. Nesse estudo aqui, eles trazem para a gente, foi feito um estudo com pacientes com alopecia androgenética feminina, onde eles conseguiram medir níveis séricos e níveis no folículo de ferro e zinco, tá? 2 minerais muito importantes ali na regulação do ciclo de crescimento capilar. As pacientes que tinham alopecia androgenética feminina, elas apresentavam níveis mais baixos de zinco e de ferro, tanto no plasma quanto no folículo. Então, mostra para a gente uma evidência que existe uma correlação mineral ali com o desenvolvimento dos folículos. O silício também é um oligoelemento aí, está muito ligado a várias disfunções estéticas, acho que é um dos suplementos mais estudados, só que a gente tem um problema que se chama biodisponibilidade. Num contexto geral, os minerais inorgânicos são muito ruins, né? Então, a forma que vocês têm, às vezes, de melhorar isso é prescrever as formas queladas ou migrar para o injetável, né? Então, nas formulações que vocês prescrevem, é muito comum a gente ver, inclusive, diferenças entre orçamentos de farmácia, onde em um eu uso um silício orgânico qualquer, em outro eu uso um silício max ou um ex-nutriment, porque ele está quelado ou com carboidrato simples ou com aminoácido, que favorece essa biodisponibilidade. É exatamente o que a gente mostra no próximo slide. O silício, de uma maneira geral, os minerais são pouco absorvidos e precisam ser conjugados. O silício max, assim, em primeiro, né, em segundo, porque ele foi desenvolvido depois, o silício max ele tem um perfil um pouquinho melhor comparado com o ex-nutriment, mas que é muito superior com as outras formas de silício orgânico. Isso, inclusive, justifica a diferença de preço na prescrição. Então, é muito importante, quando vocês forem prescrever, especificar silício orgânico, entre parênteses, silício max ou ex-nutriment. Isso acontece muito com a vitamina E também. Vocês têm o alfa-tocoferol e o delta-tocotrienol. O delta-tocotrienol é 60 vezes mais antioxidante e menos tóxico, mas é mais caro. Então, isso dá diferença na receita do paciente. Só que se eu quero trabalhar com uma forma de vitamina E mais efetiva e mais segura, prescrição, vitamina E, entre parênteses, delta-tocotrienol. Então, aqui a gente fala um pouquinho do silício orgânico, né, um mineral tão importante ali para a saúde de pele, de cabelo e de unha. Esse estudo mostra aí que a suplementação via oral com silício orgânico consegue melhorar aí parâmetros como brilho, hidratação dos tecidos estudados, e que a dose, quando a gente faz a dosagem sérica, eu consigo, após 2 semanas de suplementação, ter uma concentração plasmática ali 2 vezes maior. O selênio, a gente falou dele lá na vitamina C, então ele é importante ali para compor como cofator das enzimas antioxidantes, né? Vai atuar, inclusive, prevenindo danos da radiação ultravioleta, inclusive nos folículos capilares.
E aqui a gente fala do MSM. O MSM é muito utilizado no controle de inflamação, mas a gente trouxe ele também para a dermatologia. Então, esse estudo fez um comparativo ali com vários parâmetros dentro da dermatologia, mostrando se a dose de 3 gramas ou doses próximas de 1 gramas faria tanta diferença. E a gente vê que a dose de 1 grama, ou ela é muito próxima de 3 do resultado, né, quando a gente avalia ali rugas finas, elasticidade, hidratação, ou eu tenho um resultado muito próximo, ou eu tenho ali resultados superiores, até trabalhando com doses de 1 grama, quando comparado com 3. Então, não justifica eu aumentar tanto a dose de MSM ali no paciente. Esse estudo também foi feito com MSM, né, um enxofre orgânico, onde eles tentaram, no modelo animal, induzir ali a radiação em algumas cobaias. O grupo A é o grupo placebo, o grupo B recebeu injeção de solução salina, e o grupo C e o grupo D receberam, respectivamente, MSM e vitamina A. E a gente vê, após o experimento, a análise ali, uma recuperação da camada de sustentação, mostrando, de fato, uma atividade anti-inflamatória e uma atividade de recuperação de barreira que o MSM injetável traz para a gente. Isso porque o MSM ele tem muitos alvos. Então, quando a gente consegue mapear ali geneticamente, a gente vê que ele consegue agir em genes anti-aging, a gente vê que ele consegue agir ali em genes de barreira, né? A gente vê que ele consegue conter inflamação, hidratação, e com um menor viés, ainda a gente consegue ver genes voltados para pigmentação, para cicatrização e para o estresse oxidativo. A gente tem outros estudos aqui, tá? Que a gente poderia falar, combinando aí o uso de MSM para o controle ali, né, para manutenção de pacientes com rosácea, com muito êxito. A gente tem, inclusive, a combinação com minoxidil, melhorando o perfil de crescimento capilar ali com minoxidil. E a gente precisa falar também da possibilidade de suplementação com acne, tá? A acne é multi-inflamatória, eu tenho um viés, é uma doença multifatorial, eu tenho um viés inflamatório, né, eu tenho que pensar na hiperprodução de sebo e na colonização do folículo ali por bactérias que são comensais ali da pele. Eu vejo alguns artigos, né, alguns posts no Instagram, falando do uso de vitamina C causando acne. Esqueçam isso. A vitamina C ela é benéfica para a acne, porque, primeiro, ela reduz o estresse oxidativo e controla a inflamação. Nesse estudo, a vitamina C somada com magnésio, ela ainda consegue melhorar a atividade, regular a atividade de sebócitos. O que normalmente acontece é que a vitamina C ela tem um tempo, ela é muito instável e ela precisa de um veículo que protege ela do oxigênio, de luz, enfim. E aí, normalmente, eles usam esse veículo oleoso. Então, normalmente, quando a gente fala de vitamina C tópica causando acne, tem correlação com o veículo onde ela está sendo veiculada, tá? E não pelo contrário da atividade da vitamina C. Esse estudo in vitro com cultura de sebócitos melhorou a atividade com a suplementação de vitamina C e de magnésio. Por fim, eu queria chamar a atenção para esses 2 suplementos. O que está à direita de vocês, que é o Biocolin Hair, é um suplemento que foi desenvolvido baseado nesses minerais com maior biodisponibilidade aí, que podem ser suplementados, inclusive de manutenção diária, até para o paciente que faz o injetável. E o Biocolin Collagen, que trazem na sua composição ali o colágeno verisol na dosagem de 2,5 gramas que a gente viu ali, traz o Opt MSM, é o suplemento industrializado com a maior quantidade de silício orgânico biodisponível, além de trazer vitaminas como vitamina C e E, zinco, selênio, biotina e vitamina C. E tem a praticidade de ser sachê. Então, o paciente consegue levar para onde for, misturar ali na água e fazer a suplementação por via oral. A gente não pode esquecer, né, quem estava aí presente ontem na abertura, viu o Murilo falando da questão intestinal. Então, a gente não pode esquecer dessa correlação aí
de pele e intestino, né? A gente tem essa correlação muito próxima. Prova disso, a gente vê as manifestações cutâneas ali voltadas com a condição inflamatória intestinal, né, com as doenças intestinais. Isso porque o intestino não é Las Vegas, então o que acontece no intestino não vai ficar só lá, né? A gente vê muitas manifestações de pele correlacionadas aí com a parte de intestino. Se o intestino não fosse importante, não teríamos dado um salto ali nos últimos 25 anos para quase 45 mil, mais de 45 mil publicações. Não vou falar porque vocês já devem estar cansados de ouvir sobre o Guardian. E pensar nos pacientes que estão em processo de emagrecimento. Uma das queixas principais aí dos pacientes que fazem o uso de análogo de GLP-1 ou que têm uma perda de peso maior em um curto espaço de tempo é a questão da flacidez. Esse estudo aqui, que foi um dos estudos, inclusive, que contribuiu para o desenvolvimento do amino, ele traz aí, né, o uso de 10 gramas do amino ali como substituto do whey. É um estudo que contou com 114 pacientes, mostrando ali que o balanço de nitrogênio foi muito eficaz, conseguindo preservar funções estruturais, massa muscular, reduzindo, inclusive, flacidez e perda de cabelo. Para fechar, eu já estou caminhando para o final aqui da aula, eu queria dar algumas opções de terapêutica injetável. O ácido alfa-lipóico, ele tem excelente relação pela atividade antioxidante com a questão de pele. Então, a gente já vê alguns trabalhos, a gente tem, inclusive, 2 médicas parceiras que publicaram outro artigo no ano passado, mostrando aí que o ácido alfa-lipóico consegue reverter danos causados pelo envelhecimento. Normalmente, a dose inicial é de 300 miligramas, mas o que a gente mais tem publicado são doses de 600 miligramas ali. Então, esse estudo traz aí o ácido alfa-lipóico, reduzindo danos ali causados pelo cigarro. Pensar também na questão do ferro. Tá? Ferritina baixa, ferritina alta é um problema, mas ferritina baixa é um problema constante que eu imagino que vocês encontram no consultório de vocês. E, normalmente, além da queixa de fadiga, ela vem acompanhado aí com o colágeno ruim, né, com a questão da queda de cabelo, com unhas quebradiças. O ferro, infelizmente, não é um bom suplemento para a gente fazer a prescrição, a suplementação por via oral, porque, além de ser pouco absorvido, a gente tem muita incidência de transtorno gastrointestinal, e a gente veio, né, lançamos aí no ano passado a carboximaltose férrica, que é um suplemento, é a forma mais segura da gente conseguir repor o ferro, que a gente tem a dose de 500 miligramas, porque é a substância menos tóxica. Quando a gente pensa no sacarato de óxido de ferro, o paciente precisa fazer mais sessões, porque é a forma um pouquinho mais tóxica e menos tolerada pelo organismo. Então, a gente consegue aí também fazer a suplementação. É muito importante que se olhe a ferritina, baseado não só na dermatologia, mas em todo o viés que o ferro também tem aí com metabolismo energético, com a produção de glóbulos vermelhos, enfim. Aqui eu coloquei um protocolo, mas eu queria que vocês fossem muito criteriosos, tá? Esse protocolo é injetável. A gente sempre vai começar avaliando primeiro a questão do ferro do paciente, da vitamina D, que são os 2 primeiros nutrientes que é recomendado que se reponha, e depois a gente começa a fazer a reposição se eu tiver aí uma queixa relacionada com cabelo, pele e unha, voltada com a questão nutricional do paciente. E aí a gente pode usar o Biocolin, a ampola do Biocolin injetável, biotina, vitamina C, amino e o Optium SN, toda essa parte em uma bolsa de 250 ml de soro. O ferro é feito sempre isolado e no dia dele só ele, e a vitamina D ou ADEC sempre intramuscular profundo. Para quem não faz endovenoso, a gente condensou um pouquinho o protocolo, né, na medida do possível. O ferro não tem como utilizar pela via intramuscular, pelo poder tintorial dele. Então, aqui eu deixei uma opção disponível e vamos pensar fora da caixa. A gente tem o NAD, que é um poderoso antioxidante que, de repente, a gente consegue inserir nos pacientes. Para aqueles pacientes que têm uma queixa de cabelos muito brancos ali, né, um envelhecimento mais precoce, a gente consegue utilizar o PQQ,
que faz biomitocondriogênese e tem um viés ali, inclusive, para a prevenção de cabelo branco. Por via oral, paciente que glica muito, a gente consegue fazer o próprio glicoxil ou o próprio controla, né, que a gente consegue fazer a manutenção ali para que esse colágeno não fique um colágeno glicado e instável. Então, a gente consegue ir casando essas terapêuticas aí. Pensar que a mudança vem de dentro para fora. Tá? Eu posso até melhorar um bioestimulador, uma toxina, um preenchedor, mas se esse paciente está muito oxidado, está muito inflamado ou está subnutrido, pode ser que esses procedimentos nem respondam da forma como deveriam. E eu queria muito que vocês cultuassem essa frase na cabeça dos pacientes de vocês. Porque muitos pacientes, às vezes, quando vocês vão fazer as prescrições, eles se queixam do preço da terapêutica e do suplemento. Mas são os mesmos pacientes que não se importam, às vezes, de pagar 500, 600, 700 reais para curtir um show ali numa noite, ou pagar 5, 10 mil reais para uma bolsa de grife que ela queria muito. Então, a gente precisa cultuar. Os pacientes de vocês confiam em vocês, senão eles não estariam com vocês. A gente precisa aprender a cultuar nos pacientes que a saúde e a estética são privilégios que merecem luxos. Eu queria agradecer muito para quem ficou até o final, são guerreiros inimigos do fim aí. Eu espero de verdade que tenham sido 2 dias de muito conhecimento e vou passar a palavra para minhas 2 amigas para que vocês finalizassem aqui. Já vamos finalizar junto, né, Renan? Gente, depois desses 2 dias, né, de muito conhecimento, muita experiência, muitas conexões, né, Tamires? Com certeza. A gente vai chegando ao fim. Agradece a presença de todos vocês que ficaram com a gente aqui até o último segundo. É isso mesmo. Então, nós, né, em nome do Grupo Central, aqui representado, né, o Comitê Científico, uma parte do Comitê Científico, nós agradecemos por estarem aqui e por acreditarem no que foi dito aqui, né? Por acreditarem nessa nossa essência, que é transmitida através da nossa simplicidade, que vocês saibam que tem aí um grupo parceiro que está sempre do lado de vocês. Inclusive, quinta-feira a gente já está indo para Goiânia, levando o Central Injetáveis pelo Brasil, que é um curso dedicado ali e dado, né, por nós também, pela Central Injetáveis. Quem quer fazer um curso aí de um dia gratuito, né, com a Central Injetáveis, fica de olho lá na rede social, porque a gente vai estar em Goiânia, vamos estar em Salvador, Campo Grande, Curitiba, Belo Horizonte, né? Então, pessoal, foi muito bom estar com vocês, muito obrigado. Para quem vai agora voltar para casa, né, de viagem, está indo para o aeroporto, que Deus acompanhe todos vocês. E a gente se vê no próximo congresso, que acontece em setembro. Tá bom? O Congresso Central Injetáveis acontece em setembro. Obrigada. Obrigada, gente.